pessoal, boa tarde. Vamos lá. Tudo bem? Então, hoje, na verdade a gente fez uma inversão na ordem, né? Normalmente eu falo dessas coisas logo depois da definição de derivada e depois de crescimento e decrescimento. Assim. Mas para a gente poder logo começar essa geração com a física, a gente inverteu a ordem. Porque a aula de hoje é mais matemática mesmo, tá? Mas o objetivo é assim, rever um pouco criticamente a forma como a gente aprende essas propriedades básicas de derivadas nas disciplinas de cálculo, que é daquela maneira, como a gente já está cansado de falar, muito procedimental, etc. Beleza? Mas também fazendo reflexões sobre a maneira como a gente aprende e ensina as coisas na educação básica, tranquilo? Não assim, que a gente vai falar regra da cadeia, essas coisas, não que a gente vai ensinar essas regras na educação básica, mas eu acho, o que eu quero dizer assim, é que a maneira como a gente ensina, porque tipo assim, a gente está ensinando conteúdos que têm a ver com o conceito de função no disciplina de cálculo. Eu acho que a maneira como a gente ensina isso no cálculo é meio parecida com a maneira como a gente ensina a função da educação básica, nesse sentido de ser muito procedimental, etc. Beleza? Vamos fazer algumas reflexões sobre isso. Tranquilo? Então, bom, tem essa demonstração aqui, mas eu acho que isso aí não é uma regra, isso aí é uma coisa mais assim, protocolar, digamos assim, mostrar que toda função diferenciável é contínua, tá? Mas acho que essa aí eu vou passar batido, beleza? Tranquilo? Tá? A demonstração é bem assim, seguindo a definição, só tem alguns truquezinhos de Epsilon e tal, mas ela basicamente usa a ideia de que se o limite existe, então a função é limitada na vizinhança do ponto onde esse limite existe, e aí você consegue controlar aquele limite ali, e assim você consegue esse delta. Beleza? Certo? Mas eu queria mais falar daquilo que a gente aprende como essas regras, propriedades algébricas derivadas. Né? É assim que se chama isso. Beleza, pessoal? Bom, então a primeira observação, eu organizei os teoremas assim, né? Que a gente chama de... a gente aprende como regra da soma, regra do produto, regra do quociente, né? Mas eu organizei esses teoremas assim, chamando esse aí de linearidade, para começar, né? Para dizer que a derivada é uma operação linear, tranquilo? Então a derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função, beleza? E a derivada da soma é a soma das derivadas, tranquilo, pessoal? Certo? Tá, isso aí, assim, é uma coisa bem convencional que a gente aprende em cálculo, e em seguida eu vou falar da regra do produto, certo? Beleza? Bom, então, esse teorema aí, como vocês estão vendo, ele diz que a derivada é um operador linear, tá? Em breve a gente vai falar também de transformações lineares. Então a gente pode pensar na derivada, eu vou falar um pouco disso agora, e depois eu quero voltar a isso no final da aula, tá? Mas a gente pode pensar na derivada como uma transformação linear, tranquilo? Só que não, porque isso que está aí é a definição de uma transformação linear, tá de boa isso, pessoal? Certo? Nas próximas aulas a gente vai falar muito de álgebra linear, tá? Então só recapitulando como é que vocês são com álgebra linear, se sentem confortáveis ou não? Está fazendo agora? Tá. Eu estou revisando algumas coisas, estava vendo os vídeos e tal para... Certo. Muitos anos. Bom, então vou só escrever isso aqui porque
nas próximas aulas, como eu disse, a gente vai falar muito disso, né? E como a gente comentou na aula passada, essas ideias de álgebra linear são muito importantes, né? A álgebra linear é uma disciplina fundamental, assim, na própria matemática e também nas aplicações em outras ciências. Como a Tereza falou, a física quântica é toda construída em cima da álgebra linear. Então, esses conceitos de álgebra linear são muito importantes. Então, a gente vai começar a falar, daqui a 2 aulas, provavelmente, muito de álgebra linear. E eu tenho a impressão, a gente fala muito assim, né, do ensino de cálculo na graduação, que é problemático, etc, etc. Mas eu acho que o ensino de álgebra linear também é. O que vocês acham? Eu acho que a gente não aprende álgebra linear direito na graduação, por isso que eu acho importante falar, certo? Tranquilo? Mas o que é uma transformação linear? Isso não tem muito a ver com o que eu vou falar em seguida, mas tem a ver com o que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Então, só preparando. O que é uma transformação linear? Uma transformação linear que a gente aprende em álgebra linear no RN, né? Em geral, beleza? Então, uma transformação linear no RN é uma função T, vou botar assim, de Rn em Rn, e satisfaz, hoje eu quero muito que isso não funcione, porque tem animações, mas enfim. Então, uma transformação linear é uma função T, tal que beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, uma transformação linear que define a linearidade. Satisfaz essas 2 propriedades. Ela preserva o produto por escalar e ela preserva a soma. Tá de boa? Bom, no caso desse teorema aí, para derivadas, a gente observa que a derivada tem exatamente essas propriedades. Então, a derivada, ela também é uma função linear, só que a gente pode definir a derivada, vou chamar de operador, pensando na derivada como uma função, beleza? Mas, em vez de ser uma função que associa vetores do Rn e vetores do Rn, ela é uma derivada que associa funções a funções. Ela é uma derivada, não. Ela é uma função que associa funções a funções. Beleza? Então eu posso escrever assim, ó. Tranquilo? Certo? Isso aqui é o conjunto das funções derivadas com derivadas contínuas. Isso aqui é o conjunto das funções contínuas, tá? Então a função, a derivada é a função que a cada função associa a sua derivada no ponto. A sua função derivada no ponto, com a sua função derivada. Tá de boa isso, pessoal? Certo? E nesse sentido, a derivada é uma transformação linear. Só que ela é uma transformação linear, em vez de ser definida no Rn, ela é definida nesse cara aqui, que é um espaço vetorial de dimensão infinita. Já ouviram falar nisso? Já? Espaço vetorial sim, dimensão infinita eu não lembro direito. Então. Ela é uma transformação linear, aqui tem dimensão finita, né? Porque quem caracteriza a dimensão de um espaço vetorial é o número de elementos necessários para formar uma base. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Tá? O que é uma base? É um conjunto que tem que ser linearmente independente, né? E que todos os elementos daquele espaço são combinação linear dele. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Então, por que o R3 tem dimensão 3? Que você consegue 3 vetores linearmente independentes e qualquer outro vetor pode ser escrito como combinação daquele. Beleza, pessoal? Certo? Então, isso que é a dimensão do espaço vetorial.
Aqui, esse cara aqui também é um espaço vetorial, certo? Por que ele é um espaço vetorial? Porque você define justamente essas duas operações, a soma e o produto por escalar, certo? Só que quem é esse espaço vetorial aqui? É o conjunto de todas as funções diferenciáveis de R em R, por exemplo, tá certo? Dá para ver que você não consegue uma base finita para esse espaço, certo? Você não consegue um conjunto com uma quantidade finita de elementos de tal forma que qualquer outra função seja uma combinação linear daquelas. Beleza? Então por isso que ele é um espaço de dimensão infinita. Tranquilo, pessoal? Certo? E aí, as transformações lineares num espaço de dimensão infinita, elas podem ter uma propriedade bizarra, que esse operador derivada tem, que é a seguinte: em espaço de dimensão infinita, você pode ter uma transformação, uma função, né? A gente usa o nome transformação, mas é uma função. Uma transformação linear é uma função. Você pode ter uma função que é linear, porém descontínua. Beleza? Certo? Em espaço de dimensão finita, isso é inconcebível. Porque, como eu já falei várias vezes, as transformações lineares são as coisas mais simples do mundo. Tá? Então elas são super bem comportadas, em particular elas são contínuas. Mas em dimensão infinita as coisas são muito mais bizarras. Então você pode ter uma função linear e descontínua. Esse, ironicamente, é o caso da derivada, certo? A derivada como operador que a cada função associa a sua função derivada é descontínua, tá? No final da aula eu quero falar o que isso quer dizer. Fez algum sentido isso para vocês? Pode ser sinceros. Eu acho que não dá para fazer com esse sentido não, eu só queria preparar. João, fez sentido para você? No limite do sim. Tá. De nosso conhecimento. Beleza. Tá. Bom, agora voltando um pouco à Terra, certo? Uma primeira observação que eu quero fazer, agora sobre isso aí especificamente, é que a gente aprende a lidar com essas regras de derivação como, tipo assim, uma fórmula que você aplica, tá legal? Mas na verdade a gente tem que estar atento, depois eu quero, daqui a pouco vou dar mais alguns exemplos onde isso acontece, que isso aí na verdade são teoremas, tá legal? Então quando a gente escreve, posso apagar isso aqui, né? Certo? Quando a gente escreve, por exemplo, isso aqui, ó, a gente aprende isso aí simplesmente como uma fórmula. E o problema, isso também já é uma reflexão também em relação com a educação básica. E o problema quando a gente aprende uma coisa simplesmente como uma fórmula, a gente esquece de pensar no que aquilo significa. E aí a gente acaba aplicando aquilo de formas inapropriadas. Assim. Isso acontece muito na educação básica, concorda? Que a gente aprende tudo como fórmula. Então, a equação, função, que são coisas conceitualmente diferentes, tudo vira fórmula. Você acaba aplicando isso de formas que não faz sentido aquilo. Beleza? Então, essas regras de derivação, mais do que fórmulas, elas são teoremas. São teoremas que têm hipótese e tese. Tá legal? Certo? E mais para frente eu quero dar um exemplo de como a gente, numa certa situação específica, a gente aplica essas regras de derivação de forma errada. Quer dizer, de uma forma que, na verdade, acaba funcionando, mas ela está conceitualmente errada. Beleza? Certo? E aí, o exercício é esse, é pensar nas analogias com a educação básica. Beleza? Certo? Então, o que eu quero dizer com isso aqui é um teorema? Como está escrito ali, o que isso quer dizer? Que se F e G são
derivadas num certo ponto x, então f mais g é derivada de x e a derivada de f mais g é dada por isso aqui. Tá beleza, pessoal? Certo? Tá? Então, mais do que simplesmente derivar, mais do que simplesmente fazer a conta, isso aí é uma garantia que, sob essas hipóteses, a função f mais g também tem derivada, uma garantia de existência da derivada de f mais g nesse ponto. Beleza, pessoal? Certo? É a mesma coisa com a regra do produto e a regra do quociente. Tranquilo? Tá? Alguma dúvida disso? Tá. Bom, a outra observação é que como é que a gente demonstra essa fórmula em geral? Em cálculo 1, a gente escreve assim, ó, eu quero calcular a derivada de f de x, aliás, de f mais g em x, né? Na verdade, a maneira mais correta é escrever assim. A derivada da função f mais g em x. Beleza? Tranquilo? Aí a gente aplica a definição de derivada, que é um limite. Beleza? Tá? Certo? E aí, como vai ficar isso aqui? Tranquilo? Tá? E aí a gente usa a propriedade de que o limite da soma é a soma dos limites. Tranquilo? E aí separa isso aí em dois limites e escreve assim, ó. E aí isso aqui é F', isso aqui é G', tá tranquilo? Certo? Essa demonstração tá certa? O que vocês acham? Lembrando do que eu acabei de falar, esse teorema tem hipóteses e teses, né? Então a hipótese é que f e g são derivados e a tese é que f mais g é derivado. Beleza? Levando isso em consideração, assim, eu vou falar só uma questão bem formal mesmo, mas eu só quero que vocês atentem para isso, que é o seguinte: levando isso em consideração, essa maneira de escrever, ela está formalmente errada. Tranquilo? Por quê? Porque quando a gente escreve isso aqui, ó, a gente já está assumindo que esse limite existe. Tranquilo? E a existência desse limite equivale à diferenciabilidade de f mais g. Tá certo? Isso é a tese, não a hipótese. Tranquilo? Então a maneira formalmente correta de escrever isso aí é diferente. Ah, posso apagar aqui? Vamos tirar a foto? Não preciso. Nós estamos copiando. Pode, Thaís, pode. Tá.
Então, a maneira formalmente correta de escrever essa demonstração seria o seguinte, ó. Beleza, pessoal? Então, repara que isso que eu escrevi está permitido, porque eu não estou escrevendo limite, tá? Então, isso aí são apenas operações algébricas entre as coisas, tá? Agora que eu vou escrever aqui. Então, Então, por hipótese, eu sei que esses limites aqui existem, tranquilo? Porque a hipótese que F e G são diferenciados. Tá beleza, pessoal? Então, como esses limites aqui existem, vamos escrever ali, tá pegando aqui. Beleza, tá pegando aqui. Tá certo. Então, isso aqui é por hipótese, tá? Então, beleza, pessoal? Então, repara por que é essa maneira certa, formalmente, de escrever. Porque agora eu estou escrevendo como esses limites existem, então, usando a propriedade aritmética de limite, então eu posso afirmar que esse limite aqui existe e é a soma do resultado dos outros dois. Beleza? Agora, nessa maneira de escrever, eu não estou usando a tese como hipótese. Na maneira anterior de escrever, eu estava, tá? Agora, por que eu estou me preocupando em falar isso? Eu não defendo que você tenha que ter esse grau de formalismo, de preocupação formal em cálculo 1, certo? A gente muitas vezes comete, assim, abuso de formalismo, tranquilo? Mas eu só estou falando isso porque eu acho que ao cometer esse abuso de formalismo, você tem que fazer isso sabendo o que você está fazendo, beleza? E não porque você não entende direito. Beleza, pessoal? Então, tipo assim, eu não estou defendendo que você não faça daquela forma que eu escrevi antes em cálculo 1. Acho que não tem muito problema fazer aquilo, tá? Mas você tem que fazer aquilo sabendo o que você está fazendo, tá? Certo? Beleza? Você tinha pensado nisso? Não, nunca tinha visto não. Já tinha visto aquela outra demonstração, normalmente é essa que aparece. Até em livros é essa que aparece, tá? Mas fez sentido isso? Porque é importante porque a gente, assim, mesmo em cálculo 1, eu acho que seria importante para a gente poder se acostumando com um jeito de escrever matemática, né, das demonstrações e a relação entre hipótese e tese. Porque
Eu penso que assim, se no curso tradicional você chega em análise sem saber demonstrar, já é um problema. Né? Porque você não conhece esse estilo matemático, né? O jeito de escrever. Em cálculo ninguém prepara para isso. Né? Eu acho que isso pode realmente criar problemas. Né? Sim. Assim, se tivesse uma lista de exercícios a menos para discutir isso, seria legal, por exemplo. Esse aspecto, por exemplo, da coisa. Precisa, sabe? Seguindo simples, pelo menos isso. Quando eu dou cálculo, eu faço assim, tá? Mas eu não acho que é um crime não fazer assim, mas eu só acho que você não pode fazer sem saber, porque eu acho que não custa nada fazer assim, basicamente. Mas eu acho que o que não pode é você fazer sem saber, sem entender o que você está fazendo, beleza? Tranquilo? E eu espero que vocês vão dar aula de cálculo 1 algum dia. Alguns aqui. Quem quer dar aula de cálculo 1? Com cálculo. Tá, então aqui está escrito certinho. E aí tem a regra do produto, que é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Tá? Certo? Então, assim como essas regras, a regra da soma, a regra do produto é um teorema que tem hipóteses e teses. Né? Então, você diz, se f de g são derivadas em x0, a função produto de fg é derivada em x0 e sua derivada é dada por. Beleza? É isso aí que essa que a regra do produto diz, está pegando aqui. Tá. Está aparecendo. Vai ficar aqui. Acho que se não apareceu o PowerPoint, acho que não tem problema. Vou ficar aqui. Tá, valeu. Bom, e a demonstração da regra do produto, todo mundo sabe fazer? Sim? Ou não? Fazer que nem você fez da primeira vez. Não, porque além disso, a demonstração da regra do produto tem que dar um truquezinho. Lembra disso? Não? Tá, é assim, ó. Posso apagar isso aqui? Que é somar e misturar uma derivada. Exatamente, isso aí. São aqueles truques que você tem que olhar assim e sacar quando você tem que somar e subtrair uma coisa, ou multiplicar e dividir uma coisa, né? Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Eu quero calcular isso aqui. Tranquilo? Então, isso aqui é o quê? É f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x sobre h. Então, estou fazendo do jeito certo, beleza? Então, agora, para eu poder manipular isso aí, como é um produto, não é uma soma, eu não posso separar direto, né? Então, para eu poder manipular isso aí, qual é o truque algébrico que eu tenho que fazer? Tem que somar e subtrair alguma coisa. Que coisa é essa? Vou começar a escrever aqui. Eu tenho, assim, esse exercício é legal porque é muito comum isso em matemática, né? Quando a gente está fazendo alguma demonstração, alguma conta, você olhar para o negócio e sacar como você tem que manipular algebricamente para as coisas acontecerem do jeito que você quer, tá? Beleza? E aí você já sabe onde você quer chegar, né? Então tem que exercitar esse olhar, beleza? Então aqui qual é a questão? Eu tenho que acrescentar um termo, basicamente pode pensar assim, eu tenho que acrescentar um termo aí que me permita botar coisas em evidência para chegar nas expressões das derivadas de f de g. Então quem pode ser isso? Que vai permitir botar coisas em evidência? Colocar mais e menos o mesmo termo. Isso. F de x mais h Vezes o quê? f de x
vezes f de x, vamos tentar. Tem que ser g de x, né? É. G de x. Isso, mas vou escrever aqui para... Então, se eu fizer isso aí, eu consigo botar aqui em evidência, mas repare, o que aparece dentro do parênteses não é uma coisa que vai me ajudar muito. Tá vendo? Na verdade, eu vou botar esse em evidência com esse aqui. Beleza? Além disso, o que sobra, eu vou botar em evidência. Aí eu botaria tipo, esse em evidência com esse. Aí o que fica dentro do parênteses vai ficar g de x mais h menos f de x. Que não adianta nada. E se eu botar esse em evidência com esse também, vai ficar misturado f com g. Tranquilo? Então, isso me diz o quê? Que para as coisas darem certo, eu tenho que somar e subtrair um termo cruzado aqui. Para eu botar em evidência as coisas funcionarem. Tá legal? Aí agora sim. Eu vou botar em evidência aqui f de x mais h que multiplica g de x mais h menos g de x sobre h. E aqui eu vou botar g de x em evidência. Esse com esse. Agora esse com esse eu vou botar g de x em evidência. Então vai ficar assim. Beleza, pessoal? Certo? E agora, aqui está escrito tudo certinho, tá? No PowerPoint. Aí agora que eu manipulei esse negócio algebricamente, igual o anterior, eu vou passar o limite, quando h tende a zero. Aí quando eu passar o limite, o que que eu tenho? Eu tenho que isso aqui tende a f de x, beleza? Por quê? Porque f é contínua. Eu tenho que isso aqui tende a g'. Eu tenho que isso aqui tende a f', e isso aqui é constante igual a g. Então vai ficar naquela fórmula conhecida, beleza? F'g mais fg'. Tá de boa, pessoal? Mas repara que é isso, assim, essa sutileza formal, eu só passo o limite no final. E aí eu sei por hipótese que esses limites aqui existem. Então o limite disso aqui tudo vai existir também. Tranquilo? Certo? Mas isso está escrito aqui bonitinho. Alguma dúvida? Tá legal? Danilo, tá tudo bem? Tá. Tá com uma cara pensativa. Tô olhando pros dois. Hã? Tô olhando pros dois. Tá. Não, mas aqui tá certo. É porque ele tá x0, né? X, não importa. Não, tranquilo. Tá? Bom, agora vamos para a regra da cadeia, que é o mais legal. Tá? E aí, a gente vai falar da regra da cadeia. Então, o que a regra da cadeia diz? Ela também é um teorema, tá de boa? Certo? Então, ela diz, eu tenho a composta de duas funções. Então, você sabe, por exemplo, eu vou trabalhar com a composta f de g de x. E eu vou chamar y de g de x, tranquilo? Certo? E quando a gente trabalha com composta, a variável dependente da função de dentro vai ser a variável independente da função de fora, beleza? Tranquilo? O y de uma é a variável da outra. Tá legal? Beleza? Isso vai ser importante para a gente pensar na regra da cadeia. Então, o que o teorema diz? Que se g é derivado, daqui a pouco vai aparecer escrito ali, tá? Por isso que eu não estou escrevendo. Se g é derivável em x, beleza? Eu vou botar x zero. E aqui y0. Então, se g é derivável em x0, tranquilo? E f é derivável em y0 igual a g de x0, então a função composta f bola g é derivável em x0 e a sua derivada é dada por, vocês sabem, f'
de y0 vezes g' de x0. Tá de boa? Certo? Isso aqui é a fórmula que a gente aprende como regra da cadeia. Tranquilo? Tá? E aí, uma vez eu estava dando essa disciplina aqui, e aí um aluno que era o Ivo, vocês conhecem? O Ivo, que é aluno aqui do doutorado, atualmente. Na época ele era do mestrado. Ele perguntou assim, eu não entendi por que multiplica. Né, assim, por que quando você deriva uma função composta, isso vira uma multiplicação? Né? Aí quando ele perguntou isso, eu falei, pô, nunca pensei nisso direito. Né? Assim, aí essa pergunta que me fez pensar no que eu vou falar daqui a pouco. Por que na regra da cadeia você multiplica? O que essa multiplicação significa? Por que você multiplica a derivada de uma função pela derivada da outra? Alguém já pensou nisso? Sabe explicar geometricamente o que isso significa? Mas entenderam a pergunta? Tá, então é sobre isso que eu quero falar daqui a pouco. Beleza? Mas antes disso, eu queria falar um pouco também, que eu botei ali uma introdução à regra da cadeia, para falar o seguinte: a regra da cadeia fala de funções compostas. Tá legal? Certo? Então, antes de entrar na regra da cadeia especificamente, eu queria pensar um pouco com vocês também como a gente aborda funções compostas na educação básica. Beleza? Tranquilo? Porque, aí vê o que vocês acham. Eu acho que a gente aborda funções compostas de uma maneira também muito burocrática. Não sei como é que se dá a função composta na educação básica. Nem sei se dá isso. Assim. F é tanto, G é tanto, calcule FOG, calcule GOF, calcule FOGOF. Minha experiência é uma coisa bem operatória. Assim. Coloca o aluno para fazer, aí ele entende que tem que substituir um pelo outro, e é só isso, é operatório. E acha uma forma. Isso. Certo. Você tem lembrança disso? Na educação básica? Queria também só pedir desculpa ao pessoal da física, que hoje é a aula mais puramente matemática, mas vai ser a última, tá? Vai ser assim. Pode combinar de depois ter uma aula só de física. Mas espero que essas coisas aqui sirvam de alguma coisa para vocês também. Mas é a última aula que vai ser assim, tá? A partir da próxima vai voltar a ter bastante física. Beleza, pessoal? Mas olha só, mas parem aí. Então é uma coisa puramente assim, burocrática. Você lembra disso, Tereza? O ensino médio está bem distante do tempo, né, gente? Vamos combinar. Eu não me lembro. Eu lembro de algumas coisas do ensino médio. Eu lembro de algumas coisas, mas não me lembro de ver função composta. Eu lembro quando. Lembro da quantidade. Aí você vê, né, como as memórias estão associadas ao que você gosta, né? Porque essa coisa da quantidade de movimento eu lembro. Que não era momento linear, era quantidade de movimento, mas função composta. Não lembro. Então, uma coisa que eu lembro da educação básica era a função inversa, que tem a ver com função composta. O professor falou assim, foi um ano que eu tive um professor muito ruim de matemática, que foi o segundo ano do ensino médio. Segundo e o terceiro. E o professor falou assim, função inversa é o seguinte, você troca y com x. Eu aprendi assim também. E eu me lembro, só que o que aconteceu? Eu tive professores de matemática muito bons no Fundamental 2. Eu acho importante dizer isso, porque eu acho que o Fundamental 2 é um momento muito importante para a pessoa gostar ou não gostar das coisas, que é um momento que você está vindo do Fundamental 1 assim, muito aberto afetivamente ainda das coisas. Assim. Então, aí quando no primeiro ano eu tive uma professora muito boa também de matemática, e depois no segundo, terceiro eu tive professores ruins. Só que aí eu já gostava de matemática, aí não deu para desfazer esse gosto. Só que ao contrário também acontece. Quando você tem professores ruins no começo, se você tiver um professor bom lá no ensino médio, é difícil recuperar aquele gosto. Ela não é verdade. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Não sei se eu comentei aqui, se o Vitor falou, nem lembro mais, que eu coordeno uma iniciativa para incentivar meninas na ciência que chama Tem Menina no Circuito. E a gente começou atuando no ensino médio. E a gente viu que no ensino médio que a gente tem que fazer uma reversão de expectativa. A menina já não gosta de ciências,
e a gente tem que intervir para fazer ela gostar. E aí nos últimos anos mais recentes, a gente está atuando há mais de 10 anos já. A gente começou a atuar no Fundamental 2 e tem uma escola na Rocinha que é Fundamental 1. E aí é totalmente diferente, claro. O nível de compreensão e o nível de proposta é outro. A gente não pode propor para uma menina do Fundamental 1, né? Mas elas curtem. Aí assim, não é eu não gosto e a gente tem que oferecer de uma maneira que ela gosta. Não, ela gosta. É só mostrar o que tem além do que ela vê em sala de aula, que no ensino fundamental é menos de ciência, né? Menos envolvido, mas né, o ensino de física no ensino médio ele é todo fundamentado em fórmula. Né? E aí, na cabeça dos alunos, física é decorar um monte de fórmula e aplicar fórmula. Né? E aí é muito difícil gostar disso, né? Gostar de aplicar fórmula. Então, perde a coisa lúdica, né? Eu faço física porque eu acho incrível descobrir coisas novas. E esse lado da descoberta de coisas novas é totalmente ausente do ensino fundamental. Quando você, né, olhando para trás das minhas aulas, a física já está toda dada e a gente vai aplicar as fórmulas aqui para resolver um problema instrumental de a barra que esquenta e esfria. E não é nada disso, né, a física. Tem um monte de coisa em aberto e a gente está tentando descobrir o mundo à nossa volta. Isso aí, então. Isso aí que eu sempre falo, né, em relação à matemática, que a gente chama de matemática problematizada, no trabalho da Tatiana, que a gente ensina ciências, matemática no caso, de ciência geral, como se a ciência fosse dada. E a gente não ensina a partir de como a ciência é produzida, né, como se produz conhecimento científico. Né, assim. Eu acho difícil gostar de ciências. E aí no depoimento da Tereza, obviamente ainda tem uma questão que é muito importante, que é a questão do gênero, né? Assim como a questão racial, que é a ideia de que ciências exatas é para homens e para pessoas brancas. Né? Então, isso atravessa muito a escola. Dani e Thaís tem um depoimento também que elas participam de um projeto parecido, né? Eu estou tentando pensar, mas a gente trabalha mais, acho que começou mais com o ensino fundamental, né? A gente atuou no ensino médio, a gente pegou acho que menos. E normalmente quando as meninas eram escolhidas já eram meninas que tinham um certo gosto no ensino médio, né? No ensino médio? Não. A maioria delas. Não, não era dos professores. As meninas elas iam mais pela bolsa mesmo, e pela possibilidade de aprender coisas novas, mas não pela matemática. Não, pela bolsa é muito possível, matemática, que aí já eram escolhidas meninas que já tinham gosto, então era super tranquilo, porque elas já gostavam e elas gostavam cada vez mais. Mas a gente, ultimamente, tem trabalhado também com meninas, até fundamental mesmo, que não gostam muito, mas para a gente tentar mudar essa visão, e a gente tem tido, assim, depoimentos incríveis, que elas chegam no final do ano, e aí é um campo que muitas falaram, que elas nem imaginavam que elas poderiam gostar. E hoje elas não se viam, né? Sim, principalmente, elas não se viam lá, porque... acho que essa coisa do se ver que é bem importante. Vamos ter representatividade dentro da escola, elas algumas atenção, os próprios professores já têm atitudes que fazem que elas se afastem, né? Por ser mulheres. Por serem mulheres, principalmente dar voz aos meninos, questionar os meninos, e aí elas se sentem às vezes até aquadas de falarem. Eu já tive casos de umas meninas da primeira escola que eu graduei, que elas me falavam que elas gostavam muito de matemática, sabiam muito, mas isso me deixou muito chocada. Mas elas fingiam que não sabiam, que tinham dúvida, mas é para ser melhor aceita pelos professores e pelos próprios colegas. Porque elas falavam que os meninos não sentem atração pelas meninas que são muito inteligentes. Então elas, às vezes a gente até sabe, mas a gente erra alguma coisa, a gente não faz uma Eu pergunta. sei que já fiz tudo isso. Assim, a minha aula de física no primeiro ano, o professor fazia pergunta, eu levantava o braço, ele nunca me chamava, eu chamava sempre o menino. E essa coisa do menino ficar intimidado com a menina que sabe muito, já, assim, quando era adolescente, que você desesperadamente quer ser aceito, você se esconde de menos do que você é para não chocar tanto mundo. Isso é muito triste, precisar fazer isso para ser aceito, para ser atrativa. Né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muito viagem. E só mais um comentário sobre o Tem Menina, né? Quando a gente começou, a gente tinha que fazer escolhas, né? Como é que a gente vai atuar. E a gente escolheu não ser, porque tem várias iniciativas para menina na ciência que escolhem as melhores alunas
chamam. E a gente justamente vai para o lado contrário. A gente quer buscar quem não gosta, né? Então, o Tem Menina não é para quem gosta de física, é para quem não gosta passar a gostar, e não para quem já gosta. Para quem já gosta, a pessoa hoje em dia tem muito acesso a tudo pela internet, né? Então, é a outra coisa, né? É para realmente fazer uma revisão de expectativa. Eu acho isso chato, porque ele é apresentado de uma forma ruim. Como é que a gente apresenta de outra maneira? Então, é importante cativar os alunos, né, do ensino médio fundamental, né, a apresentar a ciência e a matemática como uma coisa interessante, não como um pacote fechado que a gente vai operacionalizar para resolver um problema e passar no Enem, porque é bem isso, né? É como isso se relaciona com o mundo à nossa volta, com os avanços da sociedade, os avanços tecnológicos, os avanços científicos, né? Ninguém pensa, não, aqui, todo mundo tem um celular no bolso. Quanta física que tem dentro? Tem um monte de chip, né? Tem muita mecânica quântica dentro do celular. E ninguém liga para isso, né? Então, entender que isso faz a nossa vida melhor. E as pessoas precisam, né, entender como funciona. E isso é muito grave em muitos sentidos. Acho que é importante falar isso se vocês serão professores de educação básica, educação, né? Isso é muito grave em muitos sentidos. Primeiro, que é o racismo estrutural, o machismo estrutural. Isso detona a autoestima das pessoas. E, além disso, a gente perde pessoas que poderiam ser boas. Assim. Eu vejo isso muito aqui dentro. Alunos que eu acho que poderiam ser super bons, assim, matematicamente existem, porque normalmente é uma universidade. Assim, né? Mas, enfim, voltando não, porque isso faz parte. Mas, falando isso aqui, eu comecei a falar porque, como eu estava no segundo ano, o professor falou assim, função inversa você troca Y por X. E aí, naquele momento, eu lembro de ter pensado assim, não, eu vou fazer assim para passar, mas não pode ser isso. Não é possível que matematicamente função inversa seja trocar Y por X. Porque eu já tinha uma visão crítica de matemática, entendeu? Que era formada. Por isso que esse período eu acho que é tão importante, no Fundamental 2. Né? Mas, enfim, no caso de função composta, eu acho que é um pouco isso. A gente vê muito como o João falou, assim, calcula aí, você substitui a fórmula e dá uma fórmula lá. Beleza? Então, eu botei uns exemplos aqui nos quais o meu objetivo é o seguinte, é a gente pensar nas funções compostas da seguinte forma: em propriedades geométricas, o gráfico de uma função composta herda das funções originais das quais ela é composta. Beleza? Tranquilo? A gente pode fazer a mesma coisa com o produto, né? Assim. E isso eu estou falando que é uma introdução da regra da cadeia, porque isso vai nos ajudar a preparar para pensar sobre essa pergunta que eu coloquei agora há pouco, que é por que você multiplica? O que essa multiplicação da derivada de uma pela derivada da outra significa geometricamente? Beleza? Tranquilo? Eu acho que a gente não pensa nessa pergunta em cálculo, porque em cálculo, assim como na educação básica, a gente pensa na composição das funções como uma coisa burocrática e puramente algébrica. Fez sentido isso? Certo? Então, quais são os exemplos? Não que pensar algebricamente seja ruim, tá? Eu gosto de álgebra. A questão é pensar só algebricamente. Né? A gente coloca a visão geométrica em segundo plano. Então, eu peguei alguns exemplos assim. Não necessariamente esses exemplos são bons para o ensino médio, tá? Mas é só para que aí vocês que podem falar melhor que eu. Mas eu quero que vocês entendam o espírito desse exemplo. Então, é isso aí. Como o comportamento de duas funções dadas se relacionam com o comportamento de sua função composta. Então, o primeiro exemplo é isso aí. Eu botei exponencial com seno, tá? Aí eu vou fazer essa composta aqui. Beleza? Que é f de g, que é a exponencial do seno. Tranquilo? Então, como a gente entende esse gráfico, as propriedades desse gráfico, a partir das propriedades das funções originais. Tá? Por exemplo, o que ela herda da função seno? Ela herda a periodicidade. Tranquilo? Certo? Por quê? Como a função seno é periódica,
os valores se repetem nos mesmos intervalos. Então, quando você calcula outra função em cima da função seno, você está calculando outra função em cima de valores que estão se repetindo. Então, aquilo continua a se repetir. Beleza? Certo? O que mais que a gente pode observar sobre esse gráfico? Quais são os máximos e mínimos dele? Estou colocando E elevado, mas poderia ser 2 elevado. Tranquilo? Então, ele varia de E elevado a menos 1 até E elevado a 1. Porque o seno varia de menos 1 a 1. Tá beleza? Certo? Estão entendendo o espírito? Agora, se eu trocar, se eu fizer seno da exponencial, tá? Então, ela está limitada exatamente da mesma maneira que o seno entre menos 1 e 1, porque seno varia entre menos 1 e 1. Então, seno de qualquer coisa varia entre menos 1 e 1, não importa o que você coloca dentro. Tá beleza, pessoal? Certo? Só que essa função não é mais periódica. Tranquilo? Certo? Então, como é que a periodicidade da função seno e o crescimento da função exponencial se combinam para gerar isso aí? Ela não é periódica porque ela oscila, mas ela não oscila em intervalos constantes. Mas então ela está oscilando cada vez mais rápido quando o x cresce. Por que ela está oscilando cada vez mais rápido? Porque a exponencial cresce cada vez mais acentuadamente. Tranquilo? Então esse negócio aqui tem a ver com o crescimento da exponencial, que é cada vez mais acentuado. Por isso que o gráfico fica assim, tá de boa. Certo? Tá? Agora outro exemplo, que é combinando logaritmo e seno. Botei um logaritmo aí, que eu não sei de que base é, mas não importa. Bom, então logaritmo, se eu fizesse logaritmo do seno. Primeiro, a gente observa aí nesse gráfico que ele não está definido nos lugares onde seno é negativo. Tá? Certo? Porque o domínio da função logaritmo é para x maior do que 0. Tranquilo? E ela tem essas assíntotas verticais nos lugares onde seno vale 0. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente isso. Alguma pergunta sobre isso? São exemplos genéricos só para colocar um ponto que eu estou querendo dizer. E essa aí que eu acho a mais legal. Eu não vou nem explorar muito, porque depois a gente vai voltar a falar dessa função na aula que vem. Que é seno do logaritmo. Então, bom, primeiro ele varia entre menos 1 e 1 também, né? Certo? Mas o que vocês acham que está acontecendo aqui hoje? Tem esse risquinho. Esse risquinho aí eu não vou falar muito não. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse gráfico? Uma oscilação muito rápida. Isso. Esse risquinho aí é um monte de oscilações. Beleza? Mas depois a gente vai dar na aula que vem, a gente vai dar um zoom nesse gráfico. Esse zoom é um zoom muito especial. E a gente vai dar um zoom em escala logarítmica nesse gráfico para ver o que está acontecendo. Na aula que vem, a gente falar de exponencial logaritmo, aí a gente vai trabalhar com papel logarítmico. Vocês já viram isso? Que é tipo assim. Bom, né? O pessoal da física tem que ter visto uma folha log-log, não viu não? Em FISESP, antigamente tinha, e aí assim, essa super simplificação, né? Não dá e tal, mas é super importante saber, né? Lidar com coisas na escala logarítmica. Então, na aula que vem a gente vai falar sobre isso. Assim, coisas na escala logarítmica. Então, assim, primeiro é pensar em que situações vale a pena usar a escala logarítmica. Beleza? Adiantando para a aula que vem. Aí esse gráfico aí tem várias coisas legais. Isso é muito logaritmo, muito importante. Né? Assim. E aí tem um programa que é o GeoGebra não tem isso, tá? Tem um programa que é o Graphmatica, vocês conhecem, que ele tem papel, é o único software de desenho gráfico de função que ele tem papel logaritmo. Você pode botar log, que é os dois eixos de escala logarítmica, pode botar um eixo só, que é o semilog, pode ser horizontal ou vertical.
Então a gente vai pensar em que situações vale a pena usar cada uma dessas coisas. Beleza? E aí vai voltar esse exemplo. Mas, enfim, vou até parar de falar porque eu adoro logaritmo, você ficar falando, vou ficar com várias assuntos. Beleza? Então depois a gente vai voltar a esse gráfico. Mas voltando ao tema de agora, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Certo? Então essa abordagem de você entender as propriedades do gráfico para além da fórmula, que é da função composta, eu acho que ela é muito pouco presente no ensino médio. Eu acho que ela poderia ser feita no ensino médio, seria mais interessante. O que vocês acham? Podem falar, sinceramente, podem discordar, tá? Especialmente aquele primeiro lá de exponencial e seno, eu acho super viável, assim. Então, aí eu não sei se os exemplos são esses, tá? Mas eu não... acho que daria, sim, para pensar em variação. Eu acho que até numericamente, sabe? Você vai vendo e aí no final você mostra o gráfico, ó, isso aqui. Minha pesquisa em álgebra. Aí teve um artigo que eu li, que eu achei muito legal, que era falando sobre como que o aluno ele tem domínio, né? Baseado no Duval, né? Ter domínio de diferentes representações implica em uma melhor capacidade do aluno de manipular algebricamente expressões. E aí, nesse artigo, eles fazem um exercício que eu nunca tinha pensado e eu achei muito maneiro, que é parecido com isso, né? Que é um jogo, assim, como se fosse um jogo, onde ele dá vários pontos assim na tela, e aí ele dá uma função, e ele pede para você mexer nessa função, ou compondo com outra função que você conheça, ou você adicionando alguma coisa do domínio, subtraindo alguma coisa do domínio, multiplicando por uma constante, de forma que a função passasse por todos os pontos. E aí ele fala exatamente sobre isso, sobre quando você compõe, né, quando você compõe por dentro, você está mexendo no domínio, quando você compõe por fora, você está mexendo no contra-domínio. Eu achei isso uma coisa muito legal, foi feito assim, com uma turma de seria equivalente, foi nos Estados Unidos, né? Foi equivalente ao 8º ano aqui no Brasil. Assim. E eu achei muito legal, porque já dá para trabalhar gráfico, né, com eles, e achei bem legal. Uma coisa que eu gosto muito, especialmente do ensino de álgebra, eu acho que agrega bastante, assim, porque a gente não fala muito de gráfico, né? A gente diz que o gráfico existe, mas a gente não aborda muito ele. Então, eu acho que a gente aborda funções de uma maneira muito baseada na manipulação da fórmula, e quando aborda a gráfica, é tipo substituir ponto e ligar os pontos. Sim. Assim. Então, esses exemplos aqui, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo defender, é que a gente aborde gráficos de uma maneira mais qualitativa na educação básica, entendendo o que significa aquele comportamento. Aí, por isso que a gente chega no cálculo e não entende nada, mas aí não é igual os professores que dão cálculo falam, que é a culpa do professor da educação básica, porque os professores de cálculo também dão aula assim. Entendeu? Que eu acho que também é essa abordagem. Então é sobre isso que eu estou falando aqui. Beleza, pessoal? Então, pensar dessa maneira, já começar a ir pensando dessa maneira vai nos ajudar a pensar nessa questão que eu vou colocar agora sobre a regra da cadeia. Beleza, pessoal? E tem outra coisa também que não é vista na educação básica, que eu deveria até ter colocado nesse PowerPoint, que é o seguinte, que tem a ver, que é outro exemplo que tem a ver com isso também, posso apagar isso aqui, que é você trabalhar com transformações geométricas de dilatação e translação do gráfico. Isso também é importante para a física. Quando você faz assim, f de x mais k, o que isso significa? Você faz isso com ondas, né, por exemplo. Beleza? Certo? Então, qual é o efeito disso aqui? Você desloca o gráfico k unidades para a esquerda. Isso aqui às vezes complica, como você está somando, mas você desloca para a esquerda justamente porque quando você soma, então você tem que dar um valor a menos para compensar essa soma. Beleza? Então aqui você desloca o gráfico k unidades para a esquerda, assim você desloca o gráfico k unidades para cima. Beleza? Tranquilo? Assim, quando você faz isso, você comprime o gráfico, beleza? E quando você faz isso, você comprime horizontalmente. E quando você faz isso, você estica verticalmente. Está de boa, pessoal? Isso?
funções legais mesmo são as trigonométricas, né, que dá para ver isso acontece com qualquer função. Mas nas funções trigonométricas esse efeito fica muito claro geometricamente, beleza, pessoal? Então, tipo assim, seno de 2x ele vai ter um período, ele vai ter 2 vezes mais apertado que o seno de x. Só comentar aqui, como você falou, usa isso muito em onda, né? E em onda, porque são funções periódicas, senoidais, e ali onde tem x mais k, em geral é x mais vt, né? Então, assim, o pacote de onda, a forma da função de onda, ela não é deformada, até porque a equação que rege a equação de onda é uma equação linear, então não deforma a forma da onda. Então, se você bota esse mais VT ou menos VT, você vai olhando antes e depois no tempo e você vai vendo a onda se propagando sem se deformar. Então, é bacana isso. Eu acho que isso aqui, você poderia fazer no ensino médio também, o que vocês acham? Podem responder sinceramente. Ondas não vê no ensino médio não, O Antônio Filho. Vê onda. Que aí ela bate numa barreira e volta, tem todas essas coisas, se vira de cabeça para baixo ou não vira-se, dependendo da barreira. Eu lembro de ter visto esse conteúdo especificamente pela primeira vez em pré-cálculo na universidade, foi uma das coisas mais úteis, assim, diretamente você vê, caraca, isso é muito bom. E aí eu concordo, de estar na escola também. Eu vou dar isso agora no pré-cálculo. Mas vocês acham que isso daria para fazer no ensino médio? Principalmente com funções trigonométricas. Minha experiência é que isso já é feito com funções trigonométricas. Só que eu não falo. Como fórmula. É. Então, a cara de uma função trigonométrica, aí genérica, né? Seno, aí foi como a Andressa falou, de A mais VT, só que não é VT que eles usam, são as 2 letras. E aí o professor ensina a decorar o que o A faz, o que o V faz e o que o T faz. Agora, sabe o que eu acho super incrível? Eu entendo que as escolas não tenham laboratórios, são poucas as escolas que conseguem manter. Eu frequento CIEPs que tem e funciona, mas assim, esse é um experimento, uma corda amarrada no lugar. É muito simples, até em sala de aula, de fazer um experimento desse. E você vê a coisa. Então, assim, claro que tem coisas mais sofisticadas fazendo tubo de Kundt e tal, até aquela mola que a gente brincava, né, antigamente de fazer assim, se você puxa um pedacinho ele vai propagando e volta, então você vê esse tipo de coisa. Tem efeitos, né, que a mola não é perfeita e tem um pouco de dissipação, então depois de um tempo acaba, mas assim, são coisas muito simples que você pode levar para a sala de aula e o aluno tem concretude daquilo, porque senão fica só na fórmula, né? Ele não consegue tirar isso do quadro negro e botar num objeto que ele vai ver, vai interagir, né? Então, assim, são coisas muito simples que você pode fazer em sala, mesmo numa aula de matemática, porque não é porque eu sou da física e penso na corda, mas é uma forma de mostrar essa expressão mesmo como aluno de matemática. Não, esse negócio do sino, então, uma coisa que eu acho que é chato, assim, na educação básica, que o professor de matemática não conversa com o professor de física, né? Bom, aqui também não conversa, né? Aqui Você, quem mais conversa com quem aqui do IE? Não, eu ia falar isso em seguida. Não, e o pior é que o professor de cálculo não conversa com o professor de aula linear. A gente pode pegar um pouco. Ai, pode. Nossa, super apoiado. Eu tava aqui. Pô, falou de derrubando. Eu tô com calor, eu tô falando. Tá, pode. Olha só. Beleza, pessoal? Então, esse negócio que o João falou, eles não fazem isso, mas não dão destaque ao significado. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo é aplicando transformações geométricas nos gráficos, né? Assim. E o caso do seno, quer dizer, das funções do seno, das funções senoidais, né, digamos, os gráficos, eles são legais porque esse efeito é mais visível. Mas eu acho que é importante dizer também que isso aqui é uma coisa geral. Qualquer função que você botar, vai acontecer isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, pensando nisso aqui e voltando para a pergunta que eu fiz, que eu apaguei ali. Por que na regra da cadeia, quando você compõe a função, você multiplica as derivadas? Beleza? Tranquilo? Então, uma maneira de entender isso é pensando a composição de funções como uma mudança de variáveis. Tá?
Só que aí, para entender no primeiro momento, eu estou pegando esse exemplo aí, eu estou pegando uma função f qualquer, eu botei aí x2, mas até se eu botasse seno teria sido melhor, tá? Mas vamos, como já está o desenho feito, todo bonitinho com a animação, vamos ficar com x2 mesmo. E a função de dentro que eu vou compor é uma função linear, tá beleza? Certo? Então, por que a gente multiplica as derivadas? Pelo seguinte, ó, aqui a gente tem o gráfico da função x2, aqui tem o gráfico da função composta, que eu chamei de fzão, tá? Aqui é a composta de f com g, beleza? Tranquilo? Então, como eu acabei de falar aqui, quando eu crio essa função fzão colocando 2x dentro do argumento da função x, qual é a relação entre as funções, né? Ela fica mais assim, beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? E aí, aí eu vou pegar um ponto fixo aqui qualquer. Então, isso aí é esse efeito geométrico, beleza? Tranquilo? Tá? Aí eu vou pegar um ponto fixo aqui, que eu peguei o fzão de 1, tranquilo? Tá? Que poderia ser qualquer ponto. Aí quem é o fzão de 1? É o fzinho do gzinho de 1. Isso. Aí o gzinho de 1 é quem? É 2. Beleza? Certo? Então, eu tenho que o fzão de 1 é o fzinho de 2. Beleza? Certo? Aí, quando eu vou derivar a função fzão, por exemplo, no ponto 1, eu estou botando um ponto 1 eu estou botando um valor numérico do ponto só para a gente conseguir visualizar o desenho, mas isso seria num ponto x fixo qualquer, beleza? Então, quando eu vou derivar essa função f, por exemplo, no ponto 1, o que eu quero fazer? O que a regra da cadeia faz? Ela quer comparar o valor da derivada de fzão de 1 com o valor da derivada de fzinho de 2. Que é o gzinho de 1, beleza, pessoal? Alguém se perdeu? Não, tá? Tudo de boa. Tá? E aí, qual é a relação entre os valores dessas duas derivadas? Essa relação entre os valores dessas duas derivadas é dada pela deformação que essa mudança de variáveis causa. Beleza? No caso aqui, que deformação é essa? Aí eu marquei os pontos, tá? Aqui tem o ponto 1, aqui é o fzão de 1, e o ponto correspondente lá é o fzinho de 2, que apareceu ali, beleza, pessoal? Então eu quero comparar essas derivadas, que é comparar a inclinação dessas retas tangentes, tá? Então qual é a relação entre essas retas tangentes? Essa reta tangente aqui é 2 vezes mais inclinada que aquela. Beleza? Tranquilo? Justamente quando eu fiz essa composição interpretada como uma mudança de variáveis, eu fiz assim no gráfico. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, por isso que para relacionar a derivada de fzão no ponto 1 com a derivada de fzinho no ponto 2, eu multiplico por 2, porque essa reta aqui é 2 vezes mais inclinada do que a outra. Fez sentido isso? Sim? Tranquilo? Tá, então por isso que a regra da cadeia você multiplica, tá? Aí, o que acontece? Eu estou pegando um exemplo onde a função de dentro é uma função linear, tá? Nesse caso, o que acontece? Pensando na composição de funções, como eu disse aí, com uma mudança de variáveis, ou como a aplicação de uma transformação geométrica, beleza? Como a função de dentro é linear, o efeito geométrico dessa aplicação é uniforme. Tranquilo? O que acontece? Qual é esse efeito geométrico? Ele comprime horizontalmente num fator 2. Beleza? Tranquilo? Se eu tivesse a função de dentro fosse uma função qualquer, não linear,
Beleza? Eu também poderia pensar assim, só que essa deformação não seria uniforme. Beleza? Eu deformaria de formas diferentes em diferentes regiões do plano. Mas é isso que eu estou fazendo. E é por isso que eu tenho que multiplicar por esse 2. Quem é esse 2 aqui? É a derivada da função de dentro. Tranquilo? Então, que no caso é constante igual a 2. Então, a multiplicação por esse fator 2 é quando eu vou comparar as duas derivadas, posso dizer assim, uma compensação pela deformação que a composição está fazendo nos gráficos. Fez sentido isso? Sim, de boa? Certo? É uma maneira muito diferente de entender a regra da cadeia, né? Assim. E aí, eu fiz uma tela do GeoGebra para mostrar isso. Tá, então essa tela aqui, ó, vai ficar, modéstia à parte, ficou super legal. Repara só, o que essa tela aí faz? Quem espera de hoje ela aqui? Danilo, é com certeza. Não, pelo amor de Deus. Você para. Tá, então o que essa tela faz? Ó, você ali em azul está a função fzinho, beleza? Em vermelho está a função que eu chamei de U, mas seria G na tela anterior, beleza? Então nesse exemplo aí a função fzinho é seno e ela aparece desse azul pontilhado aqui, beleza, pessoal? Certo? A função fzão, que é a composta de f com u, e aí eu estou pensando na u como uma mudança de variáveis, beleza? Ela está em roxo aqui e o gráfico dela está em roxo aqui também, beleza, pessoal? Certo? Então, o que essa mudança de variáveis faz? Se ela fosse 2x, ela seria uma dilatação horizontal uniforme. Como ela é x2, ela ainda é uma dilatação horizontal, certo? Para eu ter uma dilatação vertical, eu teria que aplicar do lado de fora do gráfico. Mas quando eu estou aplicando dentro do parênteses, no argumento da função, ela vai ser alguma dilatação que vai trabalhar assim, tá? Só que no caso, como ela é x2, ela vai dilatar mais aqui do que aqui. Quanto mais longe do eixo y, mais apertada vai ser essa dilatação, beleza? Tranquilo? Certo? Então é que você visualiza isso no gráfico. O gráfico da função seno original e o gráfico da função seno de x2. Que conforme você vai andando mais para cá, beleza? Igual aquele seno exponencial que a gente viu agora há pouco. Só que isso, no caso da função x2, isso é muito mais suave, né? Porque a função x2 cresce muito mais devagar do que a função exponencial, tá? Mas tem esse efeito aqui, que ela vai ficando mais apertada quando você vai se afastando do eixo y. Beleza, pessoal? Certo? Então, quando eu vou calcular a derivada da função fzão roxa por meio da regra da cadeia, o que eu quero determinar? Eu quero determinar a relação entre a inclinação dessa reta tangente aqui num ponto, que aí eu botei π sobre 2, beleza? Com a inclinação da reta tangente do ponto original na outra função fzinho, que está marcada em azul aqui, beleza? Tranquilo? Então, por que você multiplica pela derivada? Porque a derivada naquele ponto corresponde a esse fator de deformação que, no caso, não é constante. Beleza? Porque eu tenho uma função aí que não é linear. Beleza? Então, ela não deforma de forma uniforme. Beleza, pessoal? Então, por isso que você multiplica a derivada do que está dentro. Tá? Fez sentido isso? E aí essa tela do GeoGebra que está lá no... Ficou super legal essa tela. Ficou modéstia à parte. Assim, por quê? Porque você pode alterar ali, né? Assim, você pode botar a função que você quiser
aqueles campos ali são editáveis, tá? Você pode botar ali na função F a função que você quiser, a G que você quiser e o ponto que você quiser. E ele faz esses desenhos aqui e calcula as coisas. Beleza? Tranquilo? E tem a função e tem essa tela para se você fizer a composta por dentro e se você fizer a composta por fora também. Que está aqui, que eu chamei de cadeia X e cadeia Y. Que é esse aí. Então agora quando eu aplico a função composta por fora, aí eu vou ter uma deformação vertical. Mas o raciocínio é o mesmo, né? E a multiplicação pela derivada é esse fator que compensa a deformação, que relaciona a deformação, na verdade. E aí, pessoal? Fez sentido? Sim? Todo mundo entendeu de boa? Algum comentário? Assim, eu acho que para além disso, especialmente o primeiro que você colocou, além de eu achar que isso é aplicável lá, talvez menos na parte da derivada, mais pensando na parte de como é que as composições alteram o comportamento variacional da função, é que assim, pela maneira como a gente trabalha na escola, eles tendem a pensar que toda função trigonométrica, por exemplo, sempre vai ser periódica, porque as coisas são sinônimos. E aí tem um bom exemplo de que não é, e dá para ver por que não é e como que essa... É o que você está falando, né? Como é que essa variação que não é, ela é distribuída, como que ela é distribuída, né? Então, justamente, aquilo que eu falei antes, que eu falei uma introdução para a regra da cadeia, é pensar na composição de funções por meio dos efeitos geométricos que ela provoca, beleza? Tranquilo? Então é isso que eu estou pensando aí quando eu penso na regra da cadeia dessa maneira, né? Então, a maneira que a gente ensina, que é isso, né? A maneira que a gente ensina funções leva muito pouco em consideração isso, né? Certo? Isso aí, você acha que daria para fazer em cálculo 1? Sim. Acham que seria legal fazer isso em cálculo 1? Sim. Não que ninguém entender nada. Podem ser sinceros, tá? Eu acho válido. Pessoalmente, eu acho que a interpretação geométrica que a gente tem dessas coisas é muito importante. Pessoalmente, eu, desde cálculo 1, nunca tinha tido uma compreensão real do que seria a regra da cadeia, nem de uma forma. Então, assim, com certeza vai ser válido em algum nível. E isso te ajudou? Sim. Sim. Só fazendo um comentário, né? O cálculo ele foi todo deduzido a partir de coisas geométricas, né? O Newton queria explicar a natureza e foi a partir de coisas geométricas. E ele, assim, é uma pessoa de personalidade muito controversa, né? Ele desenvolveu aquilo tudo, mas ele não queria compartilhar, porque enquanto só ele detivesse aquilo, só ele conseguiria avançar na ciência, enquanto o resto ficava para trás. Então, ele deduzia usando o cálculo, e aí, tendo a dedução feita, ele fazia de trás para frente, com demonstrações geométricas ultra complicadas para demonstrar aquilo, guardando o cálculo para ele mesmo, né? Então, assim, muito bizarro isso, né? Eu li uma biografia dele e tinha essas demonstrações, eu vendo aquelas demonstrações, caraca, como que ele chegou? Porque ele não chegou por ali, ele chegou usando o cálculo e usava aquilo, né? E se o Leibniz não tivesse chegado no cálculo, a gente estava até hoje paradão lá atrás, porque não tinha o cálculo, né? Porque ele não ia divulgar, né? E eu vejo até hoje em dia colegas que fazem um pouco isso, assim, na hora que vai escrever um artigo, não diz exatamente como fez a conta para o outro não poder usar. Eu acho isso de uma baixeza, de uma falta de grandeza, assim, né? E é científico, né? Porque você pega um artigo, a coisa deveria ser reproduzível, né? Deveria, mas aí não dá todos os dados para a pessoa não saber exatamente como chegou ali, né? Então, é para ele se passada. É para ele se sentir mais inteligente, né, do que os outros. E para, tipo assim, os outros não conseguirem chegar. E pior é que isso acontece, pelo menos em matemática, isso acontece nos artigos e acontece muito nos livros didáticos para graduação.
que é o famoso é fácil ver que, né? Muito, que é isso, o cara faz a conta. A demonstração fica cada leitor. 3 páginas. Isso. E é isso, o cara fez a demonstração ao contrário, e aí ele escreve na hora como se ele tivesse vislumbrado aquela coisa. É exatamente isso que é interessante escrevendo. Né? Então, não é nada completo, não vai. E sabe uma coisa que me irritava mais ainda nos livros de graduação? Era quando ele falava uma coisa dessa, isso daqui é muito simples, verifique. Porque eu vou verificar o bagulho que eu nem entendi. Verifique. Não, e é isso, você se sente merda, né? Assim. E eu acho que é isso, alguns autores, eles escrevem isso com esse objetivo, para eles verem como esse negócio é difícil e eu sei isso. Entendeu? Então eu acho isso muito baixo, né? Como a Tereza falou. Acho que a palavra é essa. Porque quando é em livro, eu acho que é pior ainda. Assim, pois é, porque aí o aluno fica se sentindo burro. Tem uma história de um... Não vou lembrar qual foi o material. Eu acho que foi Rima, mas eu não tenho certeza. Assim, popularmente conhecida, que uma revista, um periódico, fez como se fosse um evento, assim, uma competição, né, para as pessoas submeterem as demonstrações que elas achavam mais bonitas do Teorema de Pitágoras. E aí um matemático assim, muito famoso, né, porque o objetivo é mostrar que o cara é muito inteligente, não sei o quê. A demonstração que ele submeteu foi uma figura, que é um quadrado assim. Um quadrado de cada lado. E é não, é uma figura que assim, é um quadrado, e aqui tem um triângulo retângulo, aqui tem um triângulo retângulo, aqui tem um triângulo retângulo, aqui tem um triângulo retângulo. E aí no meio fica outro quadrado, meio que assim na diagonal. E aí o texto que ele submeteu junto foi: veja. E aí quando você vai fazer a conta, não é uma conta muito difícil, mas você tem que desenvolver algebricamente aquilo ali para chegar no Teorema de Pitágoras. Não é só você bater o olho e ver, sabe? Só que é contado assim como se o cara vislumbrou aquela imagem geométrica e ele pegou ali porque ele tem algo diferente. Eu já vi uma demonstração, entre aspas, que é você desenha um triângulo e desenha um quadrado, né, em cada lado. Isso. E aí você enche de água os quadrados dos catetos e depois você vira o negócio de cabeça para baixo. Isso eu acho que é uma coisa que veja. Agora, uma coisa que é uma figura, que para você conseguir demonstrar o Teorema de Pitágoras, você tem que fazer uma comparação de áreas, e você tem que usar álgebra para isso, não é veja para mim pelo menos. Então, essa cultura já existe há algum tempo, né? A moral da história é essa. É isso. E essa demonstração, quer dizer, a demonstração convencional do Teorema de Pitágoras é por equivalência de áreas com retângulos e paralelogramas, né? Que você põe um aqui, você corta em dois, aí joga para baixo, aí ele cai nos outros sistemas. Depois eu desenho aqui. Assim, a demonstração que eu acho mais usual. Assim. Mas é bem assim como se fosse meio que um tangram, assim, você vai fazendo e ele vai saindo bem legalzinho. Mas olha só, então para concluir, podemos concluir essa parte de regra da cadeia antes do intervalo? Vocês estão loucos no intervalo? Tá? Então olha só, então esse aí é a regra da cadeia enunciada como um teorema, e agora o que eu vou fazer aqui não é exatamente uma demonstração, tá? Mas é uma maneira que eu acho que a gente pode deduzir a regra da cadeia em cálculo 1. A demonstração mesmo da regra da cadeia tem que tomar vários cuidados, ela é meio delicada. Eu vou falar por quê, tá? Então vou fazer uma continha e vou falar por que isso não é uma demonstração formal, tá? Então, você tem isso aqui, ó. Então você quer fazer isso aqui. Vou botar aqui um x0. Beleza? Então aqui eu vou lembrar o que eu falei agora há pouco, né? Quando a gente tem a composição de funções, é isso aí que eu quero trabalhar, tá? Para calcular a derivada da função composta.
quando você tem uma composição de funções, o y de um é a variável da outra, beleza? Então eu vou chamar de y0 esse g de x0, beleza, pessoal? Certo? Só para a gente poder manipular essa expressão aí. E aí, veja bem, a variação desse y, desse g de x, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o delta y de uma é o delta x da outra. Tá de boa isso? Certo? Porque é isso, a variável dependente da g é a variável independente da f. A imagem da g vai ser o domínio da f. Beleza? Onde chega a g é que a f vai partir. Beleza, pessoal? Tá? Então eu vou pegar uma outra letra aqui que eu vou chamar de k para ser um delta y disso aqui. Beleza? Esse delta y vai ser assim, ó, g de x0 mais h menos g de x0. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Esse k aqui, ele vai ser falando assim, vai ser um delta y da g que vai funcionar como um delta x para f. Fez sentido isso? Certo? E aí, manipulando isso, eu consigo chegar à fórmula da regra da cadeia. Tá? Então, com essa notação, isso aqui se escreve assim, ó. Aqui dentro eu vou ter, ó, como eu tenho aqui g de x0, isso aqui vai ser g de y0 mais k, tá claro? Beleza? Que eu chamei y0 de g de x0. Então, g de x0 mais h, que é o que está aqui dentro, é y0 mais k. Tá? Isso vai me ajudar a dar uma cara que eu consigo identificar as coisas, basicamente. E aqui eu vou ter f de y0, tranquilo? Sobre h. Certo, pessoal? Tá? Bom, aqui o que aparece já é quase f', tá? Por que não é f'? Porque para ser f', o que tem que aparecer no denominador é o delta x, certo? Só que o delta x da f, a variação da variável independente da f, que é o quê? Que é isso aqui. Beleza? Certo? Aqui eu tenho que ficar delta y da f sobre delta x da f. Tranquilo? Certo? Então eu gostaria que o que aparecesse aqui embaixo fosse o k, que é isso aqui. Você vai multiplicar isso embaixo. Isso, eu vou multiplicar. Eu gostaria que, exatamente, eu gostaria que aparecesse. Aí eu não vou apagar o h e botar k, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo. Certo? Tranquilo? Ia ser bonzão, é. Aí eu vou ter o quê? Eu vou multiplicar e dividir por k, tá? Então coloquei esse k aqui e agora eu vou multiplicar por k. Só que esse k que eu vou multiplicar eu já vou substituir por isso aqui. Beleza? Por quê? Porque aí ele vai juntar com esse H que estava aqui, né, que eu tenho que repetir, e aí tudo vai dar certo. Tranquilo? Então, quando H tende a 0, K também tende a 0, beleza? Certo? Então, quando H tende a 0, isso aqui vai tender para quem? G' de x0. E isso aqui vai tender para quem? F' de y0. Então, a regra da cadeia vai ser esse produto aqui. Você pode voltar? Eu não entendi onde surgiu aquele cara. Tá, posso. Que cara? G de x0 mais Olha só. É o K. É porque aqui, beleza, f de y0 mais k, menos f. Esse K aqui. Tá, vou explicar, mas só botar aqui, porque isso está escrito aqui.
Tá? Tranquilo? Olha só. Esse K, assim, mas veja bem, Paulo, você... definição, né? Definiu como... eu defini como isso aí, tá? Agora eu entendi, porque ali você multiplicou ele por K, né? Aí você só substitui o valor, Então, esse K eu defini assim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por que é razoável definir esse K assim? Porque ele veja bem, esse K aqui, ele é a variação da variável dependente da G, que também é a variação da variável independente da F. Beleza? Porque eu estou calculando F de G. Tá de boa? Certo? Então, eu posso pensar assim, eu botei isso aqui, aí me foi conveniente, porque aí tudo deu certo. Mas por que é razoável fazer inventar esse K? Por isso que eu falei, entendeu? Beleza? Tá? Agora, por que isso é beleza? Sem iluminação divina. Sem iluminação divina. O que eu tento fazer aqui é o contrário do que a gente estava falando antes. Eu tento expor a maneira que eu pensei, não esconder a maneira que eu pensei, né? Beleza? Então, olha só. Só uma observação, depois eu queria só mostrar, antes do intervalo. Tá, beleza? Um exercício aqui, tá? Rapidinho. Tá, o que eu ia falar? Por que não é uma demonstração? Sim, por que isso não é uma demonstração? Basicamente por causa desse cargo no iluminador, entendeu? É porque eu não controlo os lugares onde isso aqui se anula. Então, pode acontecer desse K aqui, por exemplo, se a G for constante, mas pode acontecer desse K aqui, ele zerar em pontos arbitrariamente próximos de x0. Se isso acontecer, se eu tirar esse caso, isso é uma demonstração, beleza? Tá? Mas se isso acontecer, eu não controlo esse limite, a existência desses limites aqui não está garantida. Então, na demonstração mesmo, eu tenho que fazer um malabarismo para contornar isso. Beleza? Entendeu? Tá? Então, a demonstração ela é um pouco mais complicada, mas ela se baseia nessa ideia. Só que eu tenho que pegar uns épsilons, essas coisas. Tá? Mas então eu não botei a demonstração no PowerPoint, mas ela tem nos livros, assim, bem... O livro que eu botei lá para vocês, que é o livro do Cássio e do Marco Aurélio, que são dois colegas daqui, tem isso aí, toda bonita, bem feitinha, beleza? Tranquilo, mas mas assim que eu faço quando eu vou calcular, tá? Essa explicação acho que ela é bem razoável para quem faz cálculo 1, beleza, pessoal? E junto com isso aí, ela, acho que com essa abordagem geométrica, acho que ela dá uma ideia legal de por que a regra da cadeia faz sentido. Beleza, pessoal? Tá? Então, antes de ir para o intervalo, eu queria mostrar para vocês também uns exercícios que eu gosto de passar em cálculo 1 também, que também tem a ver com o que eu falei antes, que é você pensar, isso aí é sobre a regra do produto, mas pode ser sobre a regra da cadeia também, que é você quebrar um pouco aquela ideia de fórmula e pensar mais graficamente, beleza, pessoal? Então, eu estou dando esses dois gráficos aí, tranquilo? O gráfico de F e o gráfico de G, e eu estou pedindo a derivada da função f vezes g no ponto x0 igual a 1. Posso apagar isso aqui? Então eu vou ter, a ideia desse exercício é isso aí que eu quero calcular, tá? A ideia desse exercício é que todos os elementos que eu preciso para fazer esse cálculo estão nos gráficos. Então eu não preciso das fórmulas da função. Então eu penso muito nessas regras de derivação, de novo, como simplesmente ficar aplicando as fórmulas.
Beleza? Tranquilo? Então, quem é isso aqui, ó? F' de 1 vezes G de 1 mais F de 1, G' de 1, beleza? Eu acho que até isso aí já é difícil, porque veja bem, quando eu falo que é isso aqui, que eu tenho assim, uma variável x no lugar de 1, o que quer dizer que é uma variável x? Quer dizer que eu posso usar essa fórmula para todo o valor de x, concorda? Esse x está representando genericamente qualquer elemento do domínio, certo? Mas às vezes isso causa, como é muito assim, fórmula sem significado, isso causa uma resistência da pessoa perceber que ela pode fazer isso aí com um valor. Se isso aí vale para todo x, então eu posso colocar lá no valor de x que vai dar certo. Então, isso já é uma resistência, tranquilo? A outra resistência é que as pessoas estão tão acostumadas com fórmula que quando eu dou esse tipo de exercício, elas tentam olhar para esses gráficos e chutar uma fórmula para essas funções, beleza? Quando na verdade não pode formalmente, porque eu não estou dizendo que funções são essas, nem precisa. Porque olha só, vamos lá, quem é G de 1, por exemplo? 3 meios ali pelo lugar, deveria estar marcado ali, por uma falha. Faz de conta que está marcado. Está errado, certo? Seria estar marcado ali. Quem é F de 1? 1. Quem é F' de 1? 1. Beleza? Quem é G' de 1? 0. Então, isso aqui é 3 meios, beleza, pessoal? Tá? E aqui é outro análogo. Calma. E aí é outro análogo com regra da cadeia, tá? Eu quero F bola G linha de 2. Isso aí vai dar F linha de G de 2 vezes G linha de 2. Certo? Aí G de 2 é 3, isso aí é F' de 2 de 3 vezes G' de 2, beleza? Tranquilo? Aí um dá 1/2 e o outro dá menos 2/3, beleza? Certo? Certo? Então também são exercícios que têm esse objetivo. E que eu acho que eles são bem diferentes da forma como a regra da cadeia é apresentada em cálculo 1. Então é isso. Algum comentário mais sobre isso? Curtiram esses exercícios aí? Sim. Achei pertinente, sim. Sim. Trabalhar com gráfico. Ali pega a equação da reta tangente também. Tá. Então agora vamos fazer intervalo. Só antes do intervalo, vamos fazer uma propaganda aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a Unesco decretou que 2025 é o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas. Vocês sabiam disso? Então, a Unesco decretou isso e aí a gente resolveu levar a sério e comemorar esse ano. E a gente vai ter um evento bacana aqui no dia 28 de abril para alunos do ensino médio e para a comunidade da UFRJ também, no auditório do CT. A gente vai ter uma palestra de manhã sobre fundamentos da mecânica quântica, uma de tarde sobre tecnologias quânticas. Agora eu estou na dúvida qual é de manhã e qual é de tarde. A gente vai ter vários experimentos demonstrativos e experimentos bem bacanas de criptografia quântica. Então a gente juntou o pessoal do LADIF com a galera que trabalha com informação quântica, com o pessoal do CPPF. Vai ter um dia inteiro de atividades. Aí, como eu sei que alguns de vocês dão aula no ensino médio,
a gente vai receber escolas. Aí eu não sei, assim, a gente criou um e-mail, o nome do projeto é Aqui Tem Quântica, então tem aqui-tem-quântica@gmail.com. Se vocês quiserem trazer uma escola de manhã ou de tarde, a maior dificuldade que a gente tem sempre é ônibus, né? O auditório do CT cabem 500 pessoas, a gente por enquanto tem 5 ônibus, gostaria de ter mais, né? Mas a gente pode tentar, né? A gente está cantando, os professores do IF que tem cientista do nosso estado, poxa, você não bancaria a vida de uma escola e tal, ou se a própria escola tem condição de trazer, né? A gente está tentando aí conseguir. Então, se vocês tiverem uma escola e quiserem trazer ou quiserem vir participar, né, o pessoal da física, a gente vai. Eu já botei nos grupos de zap aí do IF, mas assim, vai ser um dia bacana. E aí até pensei, vi que assim, dia 28 de abril, na segunda-feira, terça-feira, a gente podia fazer um dia da quântica aqui também. Né, falar sobre o que é, para que serve. Esse negócio vai ser dia 28. Dia 28, que é uma segunda-feira. Legal. Na verdade, o dia que foi decretado é 14 de abril, que é a segunda anterior, mas o auditório do CT estava lotado, não conseguimos. Entendi. Aí a gente faz no dia 28, né? Porque dia 21 também é aquela semana cheia de feriados. Aliás, isso é outra coisa, né? 21, que é segunda feriado, 23, que é quarta feriado. Sexta feriado, terça a gente vai ter aula. Não, né? Só para saber. Então, vai dar uma faculdade, então tem aula semana que vem, depois já é esse feriado. Depois já é esse feriadão. E aí a gente na segunda, após esse feriado, tem esse evento, e na terça a gente pode fazer um dia da quântica. Então, de repente, na semana que vem, a gente pode fazer uma revisão da obra linear já. Pois é, aí como você preferir, porque também pode, assim, ser a quântica para motivar, ou, ser. Né? Legal. É bom que eu vou aprender alguma coisa de quântica. Beleza, então 10 minutos.